Texto 2 do capítulo 2 do livro A União Consciente com Deus. Título: A Sabedoria Antiga. O ensinamento do caminho infinito é tão antigo quanto a própria história. Aqui, ele é apresentado como tendo sido dado por Cristo Jesus e representa o meu entendimento da lei e da verdade espiritual, conforme foi revelado por Jesus de Nazaré a seu amado discípulo João. Porém, somente os que estão neste nível de consciência serão atraídos para esta mensagem. Abre aspas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Fecha aspas. O fundamento deste ensinamento é a unidade de Deus e do homem. Segundo a expressão de Jesus, quando disse: Eu e o Pai somos um, a mensagem baseia-se literalmente na verdade revelada no primeiro mandamento, que não há senão um poder, uma presença, uma vida, uma consciência, uma alma ou espírito. E esta verdade é o princípio do ser individual. Deus é a única substância da criação, a lei e a substância de todas as formas. O que percebemos como os 5 sentidos físicos é apenas o conceito humano e limitado daquilo que existe na realidade. Mesmo uma aparência boa ou saudável, nada mais é do que um falso senso de realidade. Jamais podemos ver ou ouvir a criação de Deus com os sentidos materiais. Mas com o sentido espiritual, podemos discernir o homem e o universo da revelação de Deus, de seu próprio ser, que é interpretado como criação. O mundo não aceita a revelação ou a verdade de um poder único. O mundo dá poder a clima, germes, alimentos, estrelas e outras coisas incontáveis. Mas nenhuma coisa por si só é ou tem poder. A consciência, vida e verdade é o poder em cada coisa. O ensinamento de um único Deus nunca contou com grande popularidade. E assim, através dos séculos, a ideia de um único poder surge e se afasta alternadamente da consciência humana. Abraão, que deve ter vivido entre 1550 a 1450 a.C. e que se tornou conhecido como o pai dos hebreus, ensinou o culto ao Deus único. E esta mesma revelação de Deus como presença única e poder único chegou, via Índia, ao rei Amenófis IV do Egito, o qual aboliu o politeísmo de seu povo e o substituiu pelo culto a um único Deus. Com a deposição de Amenófis, os muitos deuses de seu povo foram restaurados. Depois, em algum momento, entre os anos 200 e 800 d.C., esse ensinamento de unidade reapareceu em sua plenitude e simplicidade como o ensinamento Advaita da Índia. Neste, o grande místico Shankara revelou a natureza ilusória do mundo dos sentidos e da natureza de Deus como o Eu ou o Eu Sou, a unidade de Deus e do homem que ele resume como Eu sou isso. A demonstração completa por Jesus de Nazaré da unidade veio com esta mensagem sublime. Abre aspas. Eu e o Pai somos um. Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Fecha aspas. Tudo o que Deus é, eu sou. Jesus provou que o mal não é real curando os doentes, ressuscitando os mortos, alimentando as multidões e, finalmente, em sua própria elevação acima do testemunho de todos os sentidos para a revelação da vida eterna. Mais uma vez,
Esta era revela essa mesma sabedoria antiga. O fundamento deste ensinamento é que cada pessoa individualiza todas as qualidades e atividades de Deus, toda a inteligência e vida eterna, todo o amor e toda a verdade. Nenhuma qualidade está faltando a nenhum indivíduo. A própria unidade do indivíduo com o universal invisível constitui a unidade do indivíduo com cada ser e ideia no mundo criado por Deus. Uma outra fase do ensinamento é a natureza do erro, a qual considero tão importante quanto o entendimento da natureza de Deus. Porque, a não ser que percebamos a natureza irreal do que para nós parece pecado, doença, carência e guerra, não podemos obter sucesso no trato destes problemas, e assim inverter as situações que eles apresentam. A falha em compreender a natureza do erro pode resultar em cura através de uma crença cega, que a miúde não é permanente. Se não houvesse alguma coisa provocando um problema em nossa vivência, ele não existiria. Podemos dizer: o problema não é real, eu sei que não é real. Mas que bem nos fará saber que o problema não é real, se ainda irá nos perturbar como se o fosse. Precisamos atingir um estágio de consciência em que saibamos o que fazer com esta nulidade chamada mal, como sobrepujá-la, dissipá-la e livrarmos-nos dela. Ela é nada. Essa é a verdade. A revelação espiritual da natureza do erro é verdadeira. Ela é nada, mas continua sendo um problema até que tenhamos, verdadeiramente, chegado à percepção que a torna nula em nossa vivência. Portanto, digamos que o ensino é constituído da letra da verdade e do espírito da verdade. A letra da verdade consiste em duas partes. Primeira, a natureza de Deus e o relacionamento de Deus e do homem. E segunda, a natureza do erro e o que fazer a seu respeito. Isso é tudo o que existe para este ensinamento no que se refere à letra da verdade. Não há observâncias de qualquer espécie, nem ritos, nem ritual, nem dogmas, nem fórmulas. Nada mais, nada menos do que o entendimento da natureza de Deus e da natureza do erro, e a aplicação individual desse entendimento. A letra da verdade é uma parte importante desse ensinamento, e é necessário o seu conhecimento a fim de prevenir o discípulo para não cair numa fé cega e numa crença de que, em algum lugar, de algum modo, há um Deus pronto e disposto a fazer alguma coisa por ele. A parte mais importante deste trabalho é conquistar o espírito da verdade, da consciência real de Deus, como sempre presente, quer o entendamos como um pai, lei, guia ou apoio. A maneira como interpretamos Deus depende de nossos antecedentes e de nosso temperamento individual. Deus está sempre presente, porém, embora sejamos a individualização de tudo o que é Deus, não obstante, como seres humanos, este ser Deus parece ser algo separado e à parte de nós, até que ele se faça conhecido dentro de nossa consciência como a realidade do nosso próprio ser.